Olá a todos, eu espero que no momento que você estiver ouvindo essa mensagem, onde você estiver ouvindo, você esteja bem, as pessoas que você ama estão ao seu redor também estejam bem, e que a graça e a paz de Cristo te alcance e te acompanhe todo momento. Essa é a quarta mensagem da nossa série de 6 mensagens nesse tempo do Advento e do Natal, com o tema Vivendo Entre, ou vivendo no meio do tempo em que Cristo veio pela primeira vez, que ele nasceu, e do dia que ele vai voltar. E nós temos, nas últimas mensagens, nesses 3 domingos de Advento, essa mensagem hoje no 4º domingo do Advento, o último domingo do Advento, mas não a última mensagem, nós temos lido e ouvido o que Cristo falou no seu ministério e o que João Batista falou no seu ministério já como adultos. Mas no 4º domingo do Advento nós temos um foco maior, não tanto na volta de Cristo, mas na sua encarnação, na expectativa da vinda do menino Jesus. Então nós voltamos a alguns capítulos, como recomenda as leituras do lecionário, dentro do Evangelho de Lucas, e vamos ver uma história do que aconteceu do primeiro encontro entre Jesus e João Batista. E está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos 39 ao versos 55. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendita é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Verso 52. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Que o Senhor coloque em nossos corações a sua palavra. Essa época do Natal, essa época que precede o Natal, é uma época muito propícia para música, para cantar. O nosso Natal Tupiniquim já tem popularmente muitas canções que nós ouvimos tocando nas rádios, tocando nas festas. Mas nas nossas igrejas nós também temos muitas canções natalinas que nos alegram, que nos trazem boas lembranças de outros natais, de momentos felizes e que nos revigoram a mensagem do menino Jesus, da encarnação do Cristo, da encarnação de Deus. E nesse tempo tão propício para cantar, Maria também compõe o seu cântico de louvor e adoração. Há vários cânticos que são propícios e criados de acordo com o Evangelho de Lucas, como o Nunc Dimittis de Zacarias. Há várias canções que o Evangelho de Lucas nos mostra, como Beneditos de Zacarias, como Nunc Dimittis de Simeão, quando ele vai consagrar o menino Jesus, como Gloria Excelsis, que são os anjos cantando Glória a Deus nas maiores alturas, e esse cântico, que é o Magnificat de Maria. Por que esse cântico nasce? Como que ele nasce na vida de Maria? Maria canta o Magnificat
em resposta à declaração de fé de sua prima Isabel. Nós podemos ver que ela começa esse cântico assim que ela ouve Isabel declarando a sua fé. Então vemos como que Maria chega ao encontro de Isabel. Ela havia recebido a notícia do anjo Gabriel, da sua gravidez, mesmo ela sendo virgem, mesmo ela não tendo conhecido o homem. Mas ela também recebe a notícia do mesmo anjo de que sua prima Isabel estava grávida também, daquele que prepararia o caminho do Senhor. E ela rapidamente vai de encontro a Isabel. Esse movimento de Maria mostra um imediatismo, uma pressa. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi-se depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Ela foi com pressa, ela foi rápido. Ela queria compartilhar a alegria da bênção que ela havia recebido e da bênção que sabia que sua prima Isabel, que era estéril até o momento, também havia recebido. Então havia um senso de urgência de viver em comunidade aquela bênção. Ela não podia guardar aquilo só para si. Mas há também um movimento muito subversivo do que Maria faz. Conforme a homilia do padre Júlio Lancelotti para esse texto, nós vemos que o movimento de Maria é um movimento totalmente subversivo àquilo que os costumes da época davam. Maria, ela sai de casa depressa, mas naquela época a mulher sempre estava sob a jurisdição do seu marido, ou do seu pai, ou de alguém. Ela não poderia sair por aí sozinha, mas Maria sai depressa de onde está, sem dar satisfação para ninguém. Ela vai pela região montanhosa. Seria mais comum ir pelas planícies, que era um caminho mais fácil, mas ela vai e escolhe o caminho mais difícil para chegar lá. E ela chega na casa de Zacarias. Chegar na casa de Zacarias, é bom lembrar que a casa sempre é do homem, na época de Jesus. E quando ela chega na casa do homem, em vez de ela falar com o seu proprietário, ela saúda a mulher, Isabel. O movimento de Maria, ele não é só imediato. Ela não vê um senso de urgência apenas. Ele é subversivo, ela vai contra o que a cultura local dizia que era para ser feito. Dado o senso de urgência de compartilhar e de viver junto com sua prima aquela bênção maravilhosa que o anjo havia trago para elas. O anúncio do nosso Salvador. É importante notar que o protagonista de toda a história é Deus. Maria, José, Isabel, Zacarias, até o próprio Jesus, João Batista, são coadjuvantes na narrativa de Deus. E também é importante notar que Lucas sempre vai dar ênfase ao fato de que Jesus era maior do que João Batista. Então, quando Maria traz a notícia para Isabel, Isabel entende que ela tem uma bênção no seu ventre, porque ela estava estéril e agora estava grávida daquele que prepararia o caminho. Mas Maria trazia o próprio Senhor, aquele que traria a redenção para o seu povo, aquele que traria a salvação para a humanidade. E Isabel, ao ouvir a voz de Maria, o texto vai dizer que ela fica cheia do Espírito Santo. Ela fica cheia do Espírito Santo. E ela cheia do Espírito Santo, o bebê se movimenta, se agita. Lucas só usa essa palavra 2 vezes no texto bíblico. Na verdade, em todo o Novo Testamento, apenas Lucas usa essa palavra agitar. E essa agitação se dá no ventre de Isabel. Eu acredito que uma mãe sentir o seu bebê chutar é uma das coisas mais maravilhosas. Mas em determinado momento da gravidez também é uma das coisas mais comuns e rotineiras a se acontecer. Mas aquele chute, aquele movimento de João dentro da barriga de Isabel, do ventre de Isabel, já era o início da preparação do caminho do Senhor. Tudo aquilo que nós falamos nas outras mensagens. João Batista já estava preparando o caminho do Senhor desde o ventre de sua mãe. E Isabel identificou, porque ela estava cheia do Espírito Santo, identificou que aquele chute não era mais um dos movimentos do seu bebê,
mas era o anúncio daquele que vinha para nos salvar. O nosso Redentor estava ali agora, naquele lugar, no ventre de Maria. Quantas vezes a gente perde oportunidades? Quantas vezes eu me pergunto, nós estamos prontos para ver a ação de Deus nos eventos ao nosso redor? Isabel estava. Isabel soube identificar que aquele chute, aquele movimento dentro do seu ventre, não era um movimento qualquer de João Batista, mas mostrava que ela estava cheia do Espírito Santo e de que o próprio Senhor, o próprio Deus, o Messias prometido, havia chegado na sua casa. E quando ela fica cheia do Espírito Santo, e a gente vê isso no Evangelho de Lucas, em toda a sua narrativa, lembremos que Lucas, o autor do Evangelho de Lucas, é o mesmo que escreve o Atos dos Apóstolos. Nós vamos perceber que sempre que alguém está cheio do Espírito Santo, isso gera uma fala, um cântico, um discurso, uma pregação. Então Lucas, ele atribui ao Espírito Santo a capacidade que temos de declarar a obra que Deus está fazendo em nossas vidas. Isso acontece com Isabel, isso acontece com Zacarias, quando ele fica cheio do Espírito Santo, ele louva a Deus. Isso acontece com Pedro, já em Atos dos Apóstolos, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele prega para uma multidão que se converte. Isso acontece no dia de Pentecostes, quando as pessoas falam novas línguas. O Espírito Santo enchendo as pessoas, de acordo com o Evangelho de Lucas, fazem as pessoas declararem algo em alto e bom som, pessoas cheias do Espírito Santo. E Isabel declara, em alto e bom som, bendita é você entre as mulheres. Isabel, abençoa Maria. Ela não apenas faz um elogio. Essa palavra bendita ou bem-aventurada é um elogio. A palavra no grego é eulageu, significa elogiar. Mas ele tem uma ação não só de impetrar um adjetivo na pessoa, mas de declarar algo na vida daquela pessoa. Então Maria, ela não é só abençoada porque ela está levando Jesus e por isso ela é abençoada. Mas quando Isabel fala isso, ela está abençoando Maria. Ela está bendizendo Maria. E por que ela é abençoada? Porque Maria é a própria mãe de Deus. Não se assuste com isso. Dizer que Maria é mãe de Deus não é algo fora da nossa teologia protestante evangélica. A Maria ser mãe de Deus nos mostra que Deus se encarnou, Deus se fez carne. Quando a gente diz que Maria é só mãe de Jesus humano, da humanidade de Deus, nós tiramos o poder do nascimento virginal de Maria. É como diz o credo apostólico, né? Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo de Deus e nasceu da Virgem Maria. Quando nós tiramos essa compreensão de que Maria é abençoada por ser a mãe de Deus, nós esquecemos da divindade do ser humano Jesus. E Maria não era qualquer pessoa. Ela era agraciada, ela era abençoada, porque ela era a própria mãe de Deus. Ela, nesse momento, é como se fosse a Arca da Aliança, carregando as tábuas da lei. Ela agora carrega a nova aliança de Cristo. Um dos textos de hoje se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que nós temos uma nova aliança em Cristo. A antiga aliança se foi. E essa nova aliança, ela é manifestada, ela é mostrada através de Maria, como se fosse uma nova arca da aliança. Ela carrega o nosso Deus no seu ventre. A alegria de Isabel se revela em reconhecer que o próprio Deus a veio visitar. Isso é mais uma coisa maravilhosa na vida de Isabel. Assim como Isabel conseguiu reconhecer que a ação, às vezes as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, são a própria ação de Deus em nós, ela também reconheceu quando Deus a visitou. E quantas vezes esquecemos de ver que Deus tem nos visitado
no culto público, na adoração, na entrega da palavra, no momento da Eucaristia, da ceia do Senhor. Vemos Deus nos visitando. Às vezes a gente pensa muito em quanto nós estamos entregando a nossa adoração para Deus na hora do culto. Mas na hora do culto é um momento especial, na hora da sua devocional diária, na hora do seu tempo com Deus, da sua leitura bíblica diária. É um momento que Deus vem se encontrar com a gente. E Isabel percebeu isso. Isabel viu que quando Maria chegou, quando seu filho se agitou, João Batista se agitou em seu ventre, ela cheia do Espírito Santo, ela percebeu um grande privilégio, falou com uma voz alta, gritando: obrigado, Senhor. Ela falou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela se sentiu agraciada porque o próprio Deus a vinha visitar. Maria é modelo de fé para nós. Ela é um modelo de fé porque crê que a palavra será cumprida. Ela ouviu a mensagem do anjo. Ela não duvidou. Num primeiro momento a gente pode achar que ela correu para falar com Isabel porque ela queria confirmar aquilo que o anjo falou sobre Isabel e sobre ela. Mas não, ela não duvida disso. Nós vemos no verso 45, quando Isabel fala para Maria: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Maria é bem-aventurada, é Macarios, que é do grego, bem-aventurada, é abençoada, é feliz, porque ela creu. Ela creu que a palavra do Senhor ia se cumprir na vida dela. E aí, minha gente, vendo essa declaração maravilhosa de fé de Isabel, que começa com um chute, com um movimento no seu ventre, daquele que vinha preparar o caminho do Senhor. Ele já estava preparando o caminho desde o ventre. Maria explode em louvor. Maria exalta o Senhor, ela magnifica o nome do Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O cântico do Magnificat é tão subversivo quanto a ação de Maria ao se deslocar para a casa de Isabel. Por muito tempo, o Magnificat não foi traduzido. Lutero, quando traduziu para o alemão, ele manteve o texto do Magnificat em latim, porque era escandaloso para os príncipes que o apoiavam a parte do texto, do versículo 51, 52, quando ele diz: derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Thomas Cranmer, na Reforma da Inglaterra, na Reforma Protestante da Inglaterra, também na tradução dos missais, também manteve o Magnificat em latim por conta desse pedaço do texto que era escandaloso aos reis da Inglaterra, ao rei da Inglaterra e aos governantes da Inglaterra. Maria, ela levanta um cântico de algo que já estava acontecendo. Ela fala no passado. Ela fala como se tudo aquilo que Cristo faria já estivesse acontecendo. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. A mensagem do Magnificat, o cântico de Maria, é um cântico que subverte toda a realidade. E se nós trouxermos para hoje, o cântico, o Magnificat, é um cântico que encara essa realidade consumista, que nos coloca a nos questionar sobre como engrandecemos ao Senhor. E daí nasce novamente a nossa pergunta: eles podem nos ouvir cantando? A Igreja de Cristo tem cantado o Magnificat de alguma forma em resposta ao anúncio da vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor? Nós, como seres, como discípulos do Mestre, temos cantado o Magnificat
magnificando a Deus com a nossa alma, como temos respondido à mensagem que Cristo em breve virá. A mensagem que Cristo nascerá em nós novamente nesse Natal. Eles podem nos ouvir cantando. Conta uma certa história de um pastor luterano, quando era criança, na Áustria, na época do regime nazista. Ele, junto com seus 5 irmãos, na noite de Natal, sua mãe pegou a Bíblia e leram o texto do Evangelho sobre o nascimento de Jesus. E ao fundo, eles ouviram os soldados nazistas passando pela rua próximo à sua janela, prontos a pegar alguém que estivesse louvando, pois eles proibiram isso. E ao terminar a leitura, bem baixinho, uma das crianças perguntou: "Mamãe, nós não vamos cantar?" E a mãe disse: "Claro, filho, nós vamos cantar." E eles começaram a louvar com Joy to the World, que é o que nós conhecemos aqui. Cantai que o Salvador chegou. E nisso ouviam os passos dos soldados se aproximando e entrando na casa, e vendo eles cantando. E ao verem aquilo, já preparando para a sua prisão ou morte, se espantaram ao vê-los cantando, junto com as crianças e com a mãe, cantando que o Salvador chegou. Eles podem nos ouvir cantando, as pessoas que estão ao nosso redor podem nos ouvir cantando. Talvez o nosso cântico não seja necessariamente uma música, como as músicas de Natal que eu falei no início. Talvez sejam atos, nossa atitude. E eu lembrei de algumas histórias, como da missionária Nauzira, que foi minha professora de teologia da missão, que estava na época da Guerra Civil na Angola, final da década de 90, e quando a ONU, vários missionários, todo mundo saiu de lá porque havia estourado a Guerra Civil, ela se manteve lá fiel à palavra de Deus, pregando e ajudando com o seu dom da enfermagem, mais de 50 dias até a Guerra Civil ser encerrada. A Nauzira magnificou a Deus através da sua vida, através do seu trabalho missionário. Quantas pessoas se converteram, quantos angolanos hoje foram ao seminário, jovens angolanas que trabalharam em missão, com enfermagem, com tudo mais que era necessário, por conta de uma mulher que não teve medo da guerra e continuou magnificando a Deus com a sua vida. Eles podem nos ouvir cantando? Quando eu vejo a história do padre Júlio Lancelotti, na cidade de São Paulo atualmente, que foi lá com a sua marreta e quebrou as pedras que impediam os moradores de rua de ter um lugar para dormir. Eles já não têm nem onde deitar. Mas na rua, nos locais que eles se escondiam, debaixo dos viadutos, colocaram pedras pontudas para impedir que eles deitassem ali. E ele ali, sendo até ameaçado de morte, continua pregando e lutando pelo direito dos moradores de rua. Através da vida dele, Deus está sendo magnificado. Eu te pergunto, eles podem nos ouvir cantando? Quanto a nós, talvez nós não tenhamos a audácia de um Júlio, de uma Nauzira, de uma mulher no meio do regime nazista na Áustria.
mas nós somos chamados a nos unirmos ao cântico desses e de outros, junto com a nossa igreja, junto com a nossa comunidade de fé, junto com a nossa família. Cada um deles está cantando o Magnificat à sua maneira, e nós somos convidados a se juntar a cada um deles. Que o mundo ao nosso redor possa ouvir o nosso cântico que magnifica e exalta e engrandece o nome do nosso Senhor através das nossas vidas. Que nós andemos como Maria, grávidos de Deus, grávidos de Cristo, com verdadeiras arcas da aliança, que usemos ela como exemplo para que manifestemos a nossa fé através daquilo que fazemos, de boas obras, de atitudes que transformam e que preparam todos ao nosso redor para a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu te convido a orar comigo. Deus Todo-Poderoso, nós te suplicamos que purifiques a nossa consciência com a tua presença diária, para que quando teu Filho Jesus Cristo vier em glória, encontre em nós o templo preparado para a sua habitação. Ele, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém.